Boa noite a todos, estamos recebendo a professora doutora Ana Raquel. Gaio, antes de passar para que tu apresente a nossa convidada, eu fiz questão de dar uma pesquisadinha no YouTube sobre o tema, né, narcisismo. E eu, como não sou da área de saúde mental, né, eu diria o seguinte, daquela minha breve pesquisa, o narcisismo, naquele conjunto de tópicos que me veio ali, ele virou sinônimo de criminalização. Então, assim, eu acho que é importante a gente abrir essa discussão e abrir o conceito para relativizar ele e tirar um pouco desse caráter quase que binário que foi colocado que está sendo colocado e tratado, né? Eu acho que é importantíssimo isso, a gente desconstituir, até porque, se não me engano, o processo narcísico faz parte, inclusive, da nossa formação, né? Então, assim, passando agora para vocês que são da área, para o Gaio apresentar a nossa convidada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, Gaio. Um abraço. Boa introdução, Alexandre, porque além da criminalização tem a patologização, né? E nós vamos tratar disso com a minha amiga, doutora, mestra, que está lá no Mato Grosso, né? E vamos fazer esta dobradinha, né, na qual a gente possa trazer a posição do DSM-5, da diferença entre o transtorno de personalidade narcísica e antissocial, e o que a neurociência também pode nos trazer, né, e o que a psicanálise pode contrapor, articular. Bem-vinda, Ana. Gostaríamos, então, de já te ouvir. Ai, prazer imenso, Gaio, Alexandre. Então, é um tema que começou a dar uma pipocada aí na mídia por conta, né, do Fantástico, né, e tem mexido com a turma. Eu sou professora, os alunos vêm me perguntar, né, e vem essa questão de entender que o próprio DSM, né, a gente critica bastante ele, mas ele também ajuda a gente a pensar algumas coisas. A questão do espectro, né? Todos nós, né? Inclusive, o que funda o sujeito psíquico é o narcisismo primário, né? Que é necessário para a gente se entender, né? Enquanto pessoa, né? Enquanto até fora da mãe, distante da mãe, né? Em termos de espectro, também acho interessante, né? Quando eu ensino qualquer tipo de transtorno assim mais difícil de lidar, de julgar as pessoas, né? De 0 a 100, o quanto tu não é um pouco narcisista, né? Quantos de nós não precisamos, né, ser bajulados em dado momento, né? Em dado momento, quando a gente não manipula, né, as situações, claro, a diferença é que a gente se sente culpado, a gente, enquanto neuróticos normais, que o Gaio daí vai explicar, que é da área dele, da psicanálise, vem a culpa, que é estruturante na relação com a sociedade e com nós, com a gente mesmo, né? Então, o narcisismo, ele é, sim, um transtorno de personalidade, tem um F lá no DSM, 5R, revisado, está lá ele, é um transtorno muito grave. Raramente as pessoas conseguem buscar tratamento, quando busca para obter vantagens em cima do tratamento. O que a gente chama de ego sintônico, né, Ana? Exato, Gai, exato. Tipo assim, a esposa quer se separar desse narcisista, não, vamos fazer terapia, vamos resolver para ficar na relação, com as vantagens da relação. Mas, assim, eu acho interessante a gente discutir também a diferença entre o antissocial e o narcisista, tá? Que é bem interessante mesmo. O antissocial, ele abrange uma categoria, né, é um cluster, né, que está junto do narcisismo, tá? E tem essa relação de olhar para o outro como um objeto, estabelecer um gozo, como se o outro não fosse uma pessoa, né? Só que existem um degradê, existem nuances disso. Provavelmente todos nós convivemos com um antissocial perto da gente, provavelmente nos cargos de chefia, porque eles se dão muito bem, porque manipulam as situações, né? Mas também os narcisistas também têm esse nuance de 0 a 100, quanto tu é narcisista. O quanto tu já não manipulou alguém, viu que se deu mal, ficou culpado, chateado, nossa, não devia ter feito aquilo.
mentido, né? Então, são condutas que ultrapassam os pactos sociais, né? E por isso que mexe tanto com a gente. E até vou perguntar para o Gai uma coisa que eu fiquei pensando, que eu digo assim, eu sou uma neurocientista, mas que eu a vida inteira quis ser psicanalista, a vida toda. E daí eu fiquei pensando se não tem relação, né, com esse fascínio que o neurótico tem dessa capacidade do narcisista fazer esses horrores, às vezes, que eles fazem, né? Ultrapassar certas condutas, e que a gente sente um certo ressentimento de não sermos capazes, né, de roubar sem se sentir culpa, né? A gente não consegue assim, trair sem sentir culpa. Então, eu fico pensando que esse fascínio também, né, aumenta o nosso interesse assim, pelo tema, né, que é o que está na mídia aí, pelas salas de aula. Ana, essa tua provocação é muito interessante para a gente fazer uma coisa que tu já me conhece, eu gosto muito, e o Alexandre também, da gente fazer interfaces, né? Para a gente não trazer uma área como a que sabe tudo e que não tem brechas, né? E eu acho que dá para fazer articulações, inclusive tu usou o tema espectro, né, que hoje se fala para o autismo, né, e o autismo no campo da psicopatologia é uma questão que tem um problema narcísico para nós na psicanálise, quando aqueles pais, aquele grande outro, como diria Lacan, não consegue investir narcisicamente no seu objeto de desejo, né, por N questões, né. E, bom, o Freud, ele não tinha construído ainda um conceito claro de melancolia e de psicose, então ele chamava as neuroses narcísicas que eram deste campo, quando há um recolhimento libidinal muito regressivo, e que cai naquilo que tu enunciavas, né, no narcisismo primário, que ainda assim na primeira infância, enquanto não há estruturação, ele é normal, e esses ditos narcisistas, que estão dentro do transtorno, eles ficam nessa fixação. Né? Mas eu, particularmente, eu sinto que tem, neste degradê, quando o transtorno narcisista ele faz uma comorbidade, uma curva para o antissocial, o antissocial eu considero mais grave, e aí entra no campo da perversão, né? Em que o outro é realmente desconsiderado, a lei é desconsiderada. Claro que há uma ponte, sim, porque, né, ambos têm esse olhar para o seu próprio umbigo, né? O narcisista é aqueles que estão sempre demandando confete, que se acham superior a todos, né, o que tem um transtorno narcísico. Porém, a gente não pode patologizar o conceito, como é o que está acontecendo. O que aconteceu com o Fantástico atrás, trouxeram um personagem lá, o Theo, da novela Vai na Fé, né? Ele, para mim, não tem um transtorno narcisista, fazendo uma análise selvagem do personagem. Ele é um perverso, um antissocial, porque existe uma dose de narcisismo que é necessária na constituição do sujeito psíquico. Os pais investem narcisicamente desde que estão grávidos, né? E essa criança precisa, sim, dessa dose de narcisismo, essa coisa erotizada de vida, no sentido, né, para esse sujeito se constituir, ter um corpo marcado, que bonitinha essa bochechinha, coisa linda, é parecido com o pai, é parecido com a mãe. Isso não é o problema. O problema é quando essa intensidade ela ultrapassa a linha do narcisismo primário e não chega, ela não ultrapassa a linha do narcisismo primário, fica nele e não chega no secundário, que é o que a evolução do desenvolvimento pós-édipo nos dá, que é incluir o outro, né? Que o outro não fique objetalizado. Então, essas questões acho que tem que ser bem claras, né? Porque a mídia faz confusão e joga algo muito importante numa vala comum, né? Exato, Gai. E quando eu dou essa aula de antissocial e narcisista, eu falo muito sobre a questão. Eu não sei se vai dar tempo de explicar tudo, mas eu vou tentar, tá? Da questão epigenética, que é atravessada nessa temática. Como assim? O sujeito, ele nasce com uma predisposição genética, tá? Conforme a neurociência, tá? Que é só mais uma ciência e não é a verdade. Mas eu explico assim. Vamos supor, tá? Supor não, vou contar a história de um neurocirurgião americano que estava estudando prisioneiros que estavam naquela fila de espera para morrer na cadeira elétrica, e ele fez uma ressonância do cérebro desses claramente antissociais, narcisistas,
pela gravidade dos crimes e pela relação com a vítima, tá? E ele fez a ressonância desses cérebros, né, e viu que lá ele não funcionava, as amígdalas, os corpos amigdaloides, não respondiam a crimes, tipo assim, aquelas cenas horrorosas. E daí ele estava precisando fechar a amostra dele, e ele se colocou no grupo controle e foi ver o cérebro dele funcionar. E ele viu que o cérebro dele era igualzinho de um psicopata. Daí ele começou, ele ficou muito... Como assim? Como assim eu sou um psicopata? Daí ele foi começar a falar com a mãe. Quem criou ele foi vó, foi mãe. Desde cedo, muito difícil, matava animalzinho. E daí ele precisava de reforço psicopedagógico, muita intervenção precoce, esporte, cultura. Ainda assim estava dentro do perverso polimorfo, que o Freud falava, desculpe te interromper, Sim. Na infância, né? Claro, mas assim, ele estava... Se não fosse a intervenção da família, com igreja, sim, cultura, música, CLJ, dança, psicopedagogia, psicóloga, neuro, um monte de coisa. Final da história. O cara se tornou um dos maiores, pode jogar na internet, tem essa história na internet, um dos maiores neurocirurgiões da história dos Estados Unidos, porque ele olhava o cérebro, ele não se abatia. Aquilo era um pedaço de pão para ele. Ele fazia o que queria com aqueles cérebros. Então, ele foi brilhante. E ele é pai de família. Claro, ele não é exatamente, né, muito padrão, assim, em termos de relação, mas o que eu quero dizer é que a genética não é destino. Uhum. E a gente não precisa olhar o sujeito psíquico que está marcado por esse diagnóstico como destino de ser preso, destino de que é mal, destino que não presta. Né? A gente pode moldar com a baliza do social intervenções para que se recompõe e se reintegre à sociedade. Sobremaneira, na primeira, segunda infância, até os 17 anos, tanto é que o diagnóstico é a partir dos 18, né, Ana? E aí, professora Igaia, eu acho que essa minha visão amadora ali nessa pesquisa que eu fiz é exatamente isso, de que a gente não tome essa ponta e a exceção como regra. Porque o grande equívoco, por exemplo, para algumas pessoas que começam a entrar em contato com esse tema, é generalizar e, a partir daí, passar a rotular de maneira indiscriminada, e isso pode fazer muito mais mal do que trazer muito mais prejuízo do que necessariamente conforto ou mesmo acolhimento para as pessoas que estão num sofrimento maior ou menor numa fase dessa. Até porque, em alguns casos ali, professor Igaio, é impossível a gente não se identificar. Existem alguns padrões que, isso eu faço. Mas, são traços, né? O grande problema que eu vejo é quando a gente caminha para uma regra do tipo, ou é ou não é, uma regra binária, e aí é onde coloca todo mundo nessa condição. E por isso, fundamental essa fala, professora, para a gente entender que mesmo a genética propiciando algumas condições, é preciso que um meio estabeleça para que ela consiga se consolidar, né? Então, ou seja, a gente não é escravo de uma predisposição genética, né? Existe um interacionismo, né? Exato. E eu vou dizer outra coisa para confundir mais ainda a cabeça de todo mundo, tá? Um neurótico normal, um como nós, tá? Sob efeito de drogas e álcool, comete abusos sexuais, rouba e mata. Né? Atravessa, olha que o ambiente torna ele um psicopata, um perverso, né? Um antissocial.